Bora, galera, dar continuidade às nossas competências. Nessa semana a gente vai falar sobre a competência 4. Competência fácil, tranquila, mas às vezes banalizada pelos alunos, porque entende-se de forma muito rápida e superficial que ela vai avaliar duas coisas. Beleza, essas duas coisas elas vão ser bastante funcionais, que é a coesão referencial e a coesão sequencial. Só que às vezes a gente falha o domínio sobre alguns sinônimos, sobre alguns termos equivalentes. Eu trouxe aqui uma pequena lista, né, de palavras que vocês repetem muito, às vezes, na redação, e isso gera um problema na coesão referencial, e os conectivos que são utilizados de forma errônea, né, na sua função. Eu trouxe uma pequena lista também dos conectivos que vocês mais utilizam na redação, para que tu entenda e tenha essa listinha aí bem apontada. Beleza? Bora falar um pouquinho sobre a competência de forma panorâmica, certo? O descritor dessa competência avalia-se o uso dos mecanismos linguísticos para referenciar coesão referencial, ideias ou expor uma sequência de fatos, coesão sequencial. Ah, Gabriel, mas eu aprendi na língua portuguesa que não existe só essas formas de coesão. Certo, tudo bem. Isso tu vai utilizar lá na tua prova de linguagens. Aqui na redação a gente vai utilizar basicamente essas duas formas de coesão, a referencial e a sequencial. É o que nos importa em relação a essa avaliação. Beleza? De maneira linear e compreensível no texto, ou seja, avalia-se o conhecimento dos recursos coesivos necessários para realizar o encadeamento de ideias e a articulação de informações. Ou seja, como que tu mobiliza os mecanismos linguísticos para não repetir palavras, e daí a gente vai buscar os sinônimos e os termos equivalentes. Vale lembrar, isso já virou até meme em sala. Não existe sinônimo perfeito. Existem termos equivalentes que se aproximam, que estão ali próximos. Porque às vezes é difícil tu substituir uma palavra específica por outra para não gerar essa repetição. É complicado. Tem que buscar ali um termo equivalente, algo que se aproxime. Os conectivos, os operadores argumentativos, todos devem ser utilizados na sua função. Se você quer contrapor uma ideia, conectivo de contraposição. Se você quer adicionar uma nova informação, eu tenho conectivos para a adição. Se você quer concordar com algo, tem os conectivos de concordância. Se você quer fazer uma analogia, dizer que algo é semelhante, tal qual acontece no filme, no livro, na série, acontece na realidade brasileira, tem os conectivos de semelhança. Todos devem ser utilizados de forma correta para que haja ali uma excelência em relação aos níveis mais altos. Só para relembrar, tipos de coesão. Eu tenho a coesão referencial. A coesão referencial diz respeito à remissão ou à referenciação entre um componente da superfície do texto e outros no universo textual. Ou seja, é a retomada de elementos já mencionados ou a introdução de termos que ainda serão mencionados no texto. Em outras palavras, é a referência a algo que você já disse ou algo que você ainda vai dizer. É importante considerar isso porque é uma competência, é uma forma de competência que avalia muitas palavras, que avalia muitas formas, que vai te acompanhar do teu texto desde a primeira palavra até a última. Se eu tenho ali um excesso de repetição da palavra pessoa, que vocês às vezes utilizam muito na redação, há termos que vão se aproximar muito de pessoa, que eu trouxe até a listinha aqui para vocês. Daqui a pouquinho eu já vou explanar. Dá para fazer referência à palavra pessoa de diversas formas, com vários termos equivalentes. Então, essa referência ela é importante e lembra que o avaliador tem uma leitura técnica. Ele não vai nem pela repetição, ele vai pelo som. Né? Eu faço isso muito com vocês quando a gente faz aquela correção mais individualizada. Lembra? Eu vou lá corrigindo, eu falo, opa, pera, eu lembro desse som, eu já ouvi esse som. Essa correção técnica que vocês precisam ter também, lembra que na nossa última aula eu falei, te coloca no lugar de leitor. Ler o texto é importante para que tu também te coloque no lugar de avaliador. Avalia o teu texto, que é isso que o avaliador vai fazer. Quando ele está fazendo essa correção, né, ali de forma individual, ele vai perceber esses sons que já foram colocados, pessoas, essa palavra já apareceu. Dá uma circulada, ele vai buscar onde essa palavra já apareceu. Né? Então, essa
referência ela é importante nesse sentido. Evita ao máximo repetir palavras. Isso acontece, também está relacionado à competência 4, quando tu repete conectivos, né? É uma repetição de palavras. Quando às vezes tu repete partes dos conectivos. Por exemplo, dessa forma, dessa maneira, desse e dessa está no mesmo radical, também gera uma repetição, né? Então, para evitar com que isso aconteça, bastante atenção na coesão referencial. Segundo, a coesão sequencial. A coesão sequencial diz respeito aos procedimentos linguísticos por meio dos quais se estabelece entre segmentos do texto diversos tipos de relações semânticas e ou pragmáticas, à medida que se faz o texto progredir. Segredo aqui para ti. Essas informações aqui estão dispostas no material do avaliador. Estou trazendo para ti aqui o máximo de informação para te aproximar daquilo que o Enem te espera, daquilo que o Enem vai avaliar em ti, daquilo que a Sebrasp, que é a banca que vai avaliar a tua redação, espera que aconteça no teu texto. Então a gente passou aí, na última semana até comentei com vocês, e nas últimas semanas eu estava passando pelo processo, né, de avaliação do Enem. Então, estou tentando trazer ao máximo também de informações para te aproximar desse processo. Então, essas nomenclaturas, esses recortes aqui, é o que a gente tem visto. E eu quero que vocês vejam também para saber como é que vocês estão sendo avaliados, no que vocês estão sendo avaliados. Então, é para tentar ao máximo te aproximar dessa avaliação. Combinado? Considerando isso, né, em relação às nossas coesões, eu trouxe aqui sinônimos, né, que vai fazer ali uma referência em relação a esse tipo de coesão, a coesão referencial. Separei aqui 4 palavrinhas que aparecem bastante no teu texto: problema, pessoa, importante e falta. Aparece lá na introdução e aparece até na tua proposta de intervenção. Então, para que não haja essa repetição de palavras, para que haja aí essa coesão referencial bem elaborada, trouxe aqui possíveis termos equivalentes e sinônimos para essa palavra. Bora começar com a palavra problema, né, que às vezes vem até na frase temática. Vale lembrar isso também. Quando tu tens uma palavra na frase temática e tu tem às vezes um receio de repetir essa palavra, não te preocupa. Por estar na frase temática, tu tem um pouquinho mais de liberdade, né, para repetir a palavra. Claro, com parcimônia. Não dá para tu tá lá os desafios para a alimentação saudável no Brasil. Tu vai escrever desafios 5 vezes no parágrafo? Não dá, né? É problemático. Tu pode ali repetir algumas vezes a palavra desafios, mas com uma parcimônia. Combinado? Não esquece disso. Voltando aqui, problema é uma palavra que aparece bastante, porque os temas são problemáticos. Tu precisa problematizar as argumentações. Tu vai trazer problemas para discutir. Então, é uma palavra que pode aparecer bastante no teu texto. Para evitar que haja repetição, trouxe aqui uma pequena lista, né, de termos equivalentes que tu pode substituir. Lembra, não existe sinônimo perfeito. Existem termos equivalentes. Obstáculo, entrave, revés, empecilho, imbróglio, adversidade. São palavras que tu pode utilizar para substituir a palavra problema. Pessoa, indivíduo, sujeito, membro social, ser humano, cidadão. Percebe que tem informações diferentes, que em determinado contexto são ideias diferentes. É por isso que a gente sempre frisa, vale-se dos termos equivalentes, tá? Não pensa em sinônimo perfeito. Às vezes não dá para tu substituir na tua escrita pessoa por ser humano. Em algumas situações pode não caber, mas dá para substituir por indivíduo. Mas tu tens nesse leque de possibilidades o ser humano que tu consiga encaixar ali em uma outra parte, certo? Tem que ser inteligente. A escrita tem que ser inteligente. Então, lembra, não existe sinônimo perfeito. Existe termo equivalente. Se aproxima, isso vai depender da articulação, certo? Importante é uma palavra que aparece, às vezes, no teu tópico frasal, quando tu coloca assim, a princípio é importante discutir sobre, né? Importante pode aparecer lá na tua proposta de intervenção ou até na tua finalização,
quando tu coloca um indício de proposta, né? Logo, é importante que medidas sejam efetivadas. Então, percebe que importante é uma palavra que aparece bastante no texto. Para tentar substituir e não gerar essa repetição, né, excessiva, elementar, preciso, necessário, fulcral, indispensável. Lá no teu tópico frasal, tu utilizou a palavra importante. De início, é importante analisar a ausência de educação sobre o assunto. Lá na tua finalização, em que tu vai possivelmente colocar um indício de proposta, já traz esse importante de uma outra forma. Logo, é preciso propostas para resolver a problemática. Né? Já saí do importante e já fui para o preciso. Olha lá os termos equivalentes. Então, só para reforçar, importante pode ser substituído por elementar, preciso, necessário, fulcral e indispensável. Uma pequena lista aqui para também não ficar cansativo e que tu tenha esse leque de possibilidades para fazer essa referência à palavra importante. Até porque importante é uma palavra que pode aparecer até na tua frase temática, né? A gente tem aí, já trabalhou isso em sala, a importância do trabalho voluntário para o desenvolvimento humano. Né? Olha lá, a importância vindo na frase temática. Então, esse trabalho voluntário, ele é elementar, ele é necessário, ele é indispensável para gerar ali essa referência à palavrinha importante. Por último, falta. Falta pode aparecer ou na frase temática, falta pode aparecer nos teus argumentos, a falta de educação sobre o assunto, a falta de informação sobre determinado contexto. Para gerar ali uma referenciação em relação à falta, tenho lacuna, ausência, escassez, carência, desprovimento. Tu colocaste lá na tua introdução a lacuna educativa. Tu vai gerar essa mesma lacuna educativa no teu parágrafo argumentativo? Não. Já tenho aí uma ausência, né, de informação, ausência de instrução sobre a temática, né? Quando tu for pensar nisso lá na tua proposta de intervenção para resolver essa falta de educação que tu argumentou como ausência de instrução, lá vem a carência da escola, da instrução, da informação sobre a temática. Ó, só nas tuas três partes do texto, introdução, parágrafo argumentativo e proposta de intervenção, nós utilizamos aqui três termos equivalentes da palavra falta, tá? Então, só para fixar, falta, lacuna, ausência, escassez, carência e desprovimento, certo? Tenho aqui, né, um rápido, de forma panorâmica, algumas palavrinhas que são muito usuais no texto e que agora tu tens ali um leque de possibilidades para gerar essa referenciação. Combinado? Seguindo, mas agora falando sobre a nossa coesão sequencial, trouxe aqui uma pequena lista de conectivos que também são usuais dentro do texto, que ora, né, precisam se repetir em determinados contextos para que tu haja aí uma produtividade em relação a essa sequência. Conectivo de contraposição. Contudo, entretanto, todavia, porém, mas, essas palavrinhas podem estar tanto na tua introdução quanto nos teus parágrafos argumentativos. Então, é uma palavrinha que vai te acompanhar ali em alguma forma. Então, conectivos de contraposição, que vai dar a ideia de distanciamento, de afastamento, deveria ser como a Constituição diz, contudo, isso não acontece na prática, né? Então, tem aí uma contraposição. Contudo, entretanto, todavia, porém, mais. Comparação. De maneira similar, semelhantemente, por analogia, paralelamente. Lembra, contraposição e comparação são as duas principais estratégias argumentativas, já calhando com a nossa última aula que a gente falou sobre a competência 3. A competência 3 vai avaliar a articulação das informações. Essas informações serão articuladas a partir do quê? Dos conectivos. Então, se você quer contrapor uma ideia, você necessariamente precisa colocar um conectivo de contraposição. Você quer comparar uma ideia, você quer fazer uma analogia de ideia, tal qual acontece na série que você dispôs para o seu tema, acontece na realidade brasileira. Então vai gerar uma comparação. Então essas duas estratégias aqui só vão ser possíveis a marcação a partir dos conectivos. Então só para fixar um pouquinho mais, contraposição.
contudo, entretanto, todavia, porém, mas, e para comparação de maneira similar, semelhantemente, por analogia, paralelamente. Combinado? Tenho aqui possibilidades para o conectivo de adição. Esse aqui pode ser utilizado lá no teu segundo parágrafo argumentativo. Lembra, informação aqui importante para não esquecer. Quando eu falo desse conectivo aqui de adição e do segundo parágrafo argumentativo, vale frisar que colocar o conectivo no segundo parágrafo argumentativo é obrigatório. Na competência 3, perdão, das poucas coisas que são obrigatórias nesse texto, colocar os conectivos interparágrafos são obrigatórios. Quais são eles? O conectivo do segundo parágrafo argumentativo e o conectivo da proposta de intervenção. Os dois, tá? Então não esquece disso. Das poucas coisas que são obrigatórias dentro desse texto, esses dois conectivos são obrigatórios. Então, tu vai adicionar um segundo argumento, tu vai adicionar uma informação, tu vai adicionar uma nova construção argumentativa. Ademais, além disso, outro sim, de forma adicional, em outro foco de análise. Sabe onde tu vai utilizar também esse conectivo de adição? Lá na tua proposta de intervenção. Tu fez a tua primeira proposta e agora tu vai adicionar uma segunda proposta para resolver o segundo argumento. Para isso, você vai colocar um conectivo também de adição. É por isso que eu trouxe essa pequena lista aqui para que tu não repita. Se lá no teu segundo parágrafo argumentativo tu já utilizou o ademais, lá na tua proposta de intervenção para adicionar a segunda proposta, tu já coloca um além disso, um outro sim, para não gerar aí a repetição e não falhar lá na tua coesão referencial. Conclusão, portanto, por fim, em síntese, em suma, esse daqui pode ser utilizado também em várias formas do texto. Tu pode utilizar ele lá na tua introdução para apresentar um indício de proposta, de repente, nos teus parágrafos argumentativos também para adicionar indício de proposta, mas principalmente lá na tua proposta de intervenção. Esse conectivo ele é obrigatório. Lembra os dois conectivos interparágrafos. Segundo parágrafo argumentativo e proposta de intervenção. Isso é avaliado lá na tua competência 4, que é o que a gente está vendo aqui agora. Combinado? Não esquece, eles são obrigatórios. Depois dessa revisada em relação aos sinônimos, fazendo ali a referência a essa coesão, te dando possíveis conectivos, fazendo referência ali à coesão sequencial, que é o ponto mais importante, a gente chega na nossa discussão das temáticas da semana. Combinado? Essa semana, como vocês podem ver aí na revista de vocês, a gente começa com o tema a banalização do abandono paternal no país, ou seja, a ausência do pai, o pai ausente. Isso acontece de forma banalizada na nossa sociedade e é preciso discutir sobre isso. Trouxe aqui como um repertório para apresentar o teu tema. Lembra, falamos lá quando a gente trabalhou a competência 2. Eu preciso de pelo menos um repertório que seja específico relacionado ao meu tema, né? Quando a gente estava ali naquela pilha do repertório de bolso, eu te fez todo aquele esclarecimento em sala e eu estou trazendo aqui esse repertório específico para o tema, a banalização do abandono paternal no país. Ainda que o abandono paterno seja um problema expressivo no Brasil, pouco se fala sobre ele na grande mídia. Tentando remediar esse problema e trazer luz à questão, o documentário Todos Nós, 5 milhões, foi planejado. É um documentário do YouTube que aponta a quantidade de pais ausentes, de crianças que não têm o registro do pai na sua certidão. Então, olha lá, a ausência paternal, a banalização da ausência paternal, né, do abandono paternal, com esse repertório específico aqui para apresentar o teu tema, beleza? Argumentos para a temática, o silenciamento do assunto, como o próprio repertório vai apontar, né, a falta de discussão banalizou-se, né, tornou-se banal essa temática da ausência do pai na certidão de nascimento. A fragilidade nas leis, às vezes o Estado meio que permite, legitima, né, com que haja essa ausência do pai nesses documentos, não tem ali uma política incisiva para combater essa ausência.
A relação histórica, e daí vai entrar a questão do machismo, do patriarcado, do homem que se enxerga como um imponente, né? E daí ele não busca essa fragilidade, talvez, de ser pai, né? Então essa relação histórica pode ser muito bem marcada. Os impactos sociais e mentais nas crianças, não podemos, né, não falar das consequências. Lembra, é importante falar das causas, mas são as consequências, né, que a gente vai sentir em relação a essas temáticas. Então, as questões mentais, né, e sociais da criança vão ser impactadas por essa ausência, né, do pai no seu convívio familiar. E a sobrecarga emocional e financeira das mães, as mães solos, né, que aí a gente vê números cada vez mais exorbitantes na sociedade justamente por essa ausência paternal. Sempre reforçando, são possíveis argumentos, né? Aqui tu tem 5 possibilidades que tu pode utilizar ou não. Fica à vontade. Eu, se fosse utilizar para discutir sobre esse tema, falaria sobre a relação histórica e, como impacto, usaria a questão dos impactos sociais e mentais. São dois argumentos que eu utilizaria. Mas tu pode ficar à vontade, daí tu pode escolher ou dois daqui ou um, e tu pode escolher outro argumento que tu fique mais à vontade para discutir. Pode aí trazer uma ótima relação para o teu texto. Para tentar fundamentar, né, esses argumentos, eu tenho o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não esquece, documento oficial, iniciais maiúsculas. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vai dizer que os pais têm o dever de proporcionar condições adequadas para o desenvolvimento emocional e social da criança. Os pais, os responsáveis. Se esse pai ele é ausente, ele não está cumprindo com o seu papel. Olha aqui essa parte, desenvolvimento emocional e social. Trouxe aqui para ti os impactos sociais. Vou marcar aqui. Tenho aqui uma fundamentação específica para esse argumento, certo? Isso vai ser marcado, vai ser evidenciado. Eu tenho como argumento os impactos sociais e eu tenho uma fundamentação que vai falar justamente sobre esse impacto emocional e social. Né? Nada mais produtivo do que isso. Lembra lá do repertório para discussão. Trouxe aqui também Central do Brasil, né? Vamos valorizar o cenário local, o cinema brasileiro. Eu sei que vocês já assistiram. Para quem não assistiu, aproveita esse tempo aí livre que tu não está no colégio para colocar em dia aí as atualizações em relação ao cinema brasileiro. Central do Brasil, né? Das diversas facetas do filme, uma delas vai contar a história de um menino que perde a mãe e busca o pai ausente. Né? Então ali tem uma retratação direta, tal qual representado no filme, acontece na realidade, né, brasileira, por diversos fatores. E daí, como é que eu posso tentar articular essa fundamentação a um argumento? Aqui, a sobrecarga emocional e financeira da mãe. A gente vê isso quando ela vai buscar escrever uma carta, né, para esse pai ausente. Vou colocar aqui uma bolinha e para fundamentar já tenho aqui Central do Brasil. E por último, Capitães de Areia, né, da literatura, que vai exemplificar como que a falta da figura paterna pode levar jovens ao envolvimento com a marginalidade, né? Então, Capitão de Areia vai retratar aqueles indivíduos que podem estar ausentes, né, que estão ausentes, na verdade, da sua relação familiar, e isso vai levá-los à criminalidade. Ou seja, essa ausência, em específico do nosso tema, do pai, faz com que esse indivíduo tenha impactos sociais e comportamentais, o que pode levá-los, né, à violência e à marginalidade. Então aqui tu tem uma outra possibilidade aqui para tentar fundamentar esse teu argumento, certo? Então a banalização do abandono paternal, tenho aqui um repertório específico para o tema. Tenho aqui possibilidade de argumentos e tenho fundamentações para esses argumentos. Combinado? O nosso segundo tema da semana versará sobre a invisibilidade sobre os direitos das pessoas cegas no Brasil. Gostou do trocadilho? A invisibilidade e pessoas cegas. Pessoas cegas não enxergam, são invisíveis. O que que enxerga? A invisibilidade sobre os direitos das pessoas cegas no Brasil. É um tema bem interessante, a cara do Enem no sentido de especificidade. É um problema que está aí, que acontece. Lembra quando o Enem trouxe lá em 2017? Desafios para 2017 foi
Desafios para a formação educacional de surdos, que eu tinha o eixo temático educação e um público específico que eram as pessoas surdas. Beleza? Aqui eu trouxe algo mais panorâmico, que foi sobre os direitos, né, das pessoas cegas. Direito de ir e vir, acessibilidade, direito ao mercado de trabalho, direito à educação, direito à cultura. Então tu fica livre aí para escolher qual direito tu vai discutir dentro desse tema. A invisibilidade sobre os direitos das pessoas cegas no Brasil. Invisibilidade, silenciamento, apagamento, já te dando aí possíveis sinônimos para a palavra invisibilidade. Direitos, premissas, preceitos, já te dando possibilidades. Olha aqui pessoas, indivíduos, sujeitos, membros sociais, cegos no Brasil. Então tu tem como elementos invisibilidade, direitos, pessoas cegas. Brasil é de praxe. Tu precisa discutir isso, essa relação com o Brasil. Tenho o repertório específico para o teu tema e para os amantes de quadrinhos, né? Fui específico. O Demolidor é um personagem de quadrinhos da Marvel, que é um herói com poderes extrasensoriais. Matt Murdock ficou cego na adolescência em um acidente com um caminhão que carregava lixo tóxico, né? Então eu tenho aí um personagem específico que é cego, que traz uma relação direta com o teu tema, que são pessoas cegas. Então aqui um repertório para o teu tema. Argumentos: apagamento histórico, preconceito, exclusão educacional e trabalhista. Tu pode até desmembrar. No primeiro parágrafo argumentativo, falar da relação educacional. No segundo parágrafo argumentativo, falar da questão trabalhista, que são dois direitos negligenciados, né, a esse público. Violência física, verbal, simbólica, financeira, todas as formas de violência. Falta de acessibilidade, o direito de ir e vir, o Estatuto das Cidades, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência. A ausência de profissionais qualificados para o auxílio, tanto na escola, quanto nos transportes, quanto nos ambientes de trabalho, né? Então tem possibilidades aí, o que não falta em relação aos teus argumentos. Para tentar fundamentar esses argumentos, trouxe aqui, né, uma citação direta do Paulo Freire. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades, né? Ou seja, é preciso aprender muito mais com essas diferenças. Posso pensar aqui em preconceito, vou colocar aqui o meu coraçãozinho no preconceito, já tenho aqui uma fundamentação para esse argumento. Segundo, hoje eu quero voltar sozinho. Léo, que é cego, tem que lidar com algumas dificuldades de aceitação pela turma na escola. Tenho aqui a exclusão educacional, vou colocar uma bolinha e mais uma bolinha, bem aqui, um filme que vai falar especificamente sobre a questão da cegueira e essa problemática em relação ao preconceito, ao afastamento, à exclusão. E por último, vai uma mãozinha aí, é o maior canal sobre deficiência no YouTube do Brasil, né? Ou seja, que vai discutir. Então esse apagamento histórico, ele pode ser muito bem relacionado com a discussão dentro desse canal. Então tu tens aí argumentos e fundamentações para partir para essa tua produção e arrebentar. E a gente se vê daqui a pouquinho, na próxima semana, aqui em sala, com 4 redações, tá? Não é para tu escolher. Produz as 4 redações. Eu vou estar ansioso aqui para correção. Combinado? Boa produção, gente, e até semana que vem.